Quando nós acessamos o novo ambiente, surgem muitos questionamentos, né? Realmente de como que a gente pode chegar a dialogar com esses alunos. E entrar na escola realmente foi uma experiência que a gente não teve antes. E normalmente a gente fica um pouco nervoso, né? A gente fica naquela, nossa, mas como que a gente vai acessar esse espaço? Assim que eu cheguei, foi logo um corpo estranho na escola, pois assim como os outros, eu ainda estava um pouco tímido, mas depois dessas ações que a gente vem fazendo dentro da escola, eu me sinto amigo dos alunos. Seja por a minha idade, pelo meu jeito, ou até mesmo pela nossa didática. Mas a gente vê que aos poucos, né, utilizando o diálogo, utilizando os métodos, a gente vai começando a interagir mais com aquele ambiente. E com o passar do tempo, a gente deixa de ser um corpo estrangeiro e passa a ser um corpo que realmente ocupa aquele espaço, um corpo que interage com os discentes. A gente é um coletivo, né, que está atuando na escola, aprendendo como é que se torna, né, arte educador e pesquisador. Então está sendo muito rico, a gente está formando uma equipe muito engajada, os alunos estão comprando as atividades e eu acho que isso é muito enriquecedor para a gente, eu acho que é o que a gente está buscando, né? A gente buscou, de alguma forma, aproximar os estudantes e da gente enquanto educadores. Então, o nosso trabalho na escola é justamente fazer com que quebre um pouco essa rigidez de que o contato com o aluno e o professor é só durante a sala de aula e aí o professor depois vai para a sala dos professores e some. Não, a gente queria integrar a escola inteira durante essas ações no momento de intervalo com os alunos para que eles entendam que eles também podem se expressar e criar algo que a escola aceite, que eles também tenham mais voz nessa construção do que é a escola. A nossa ação do Equarac surgiu como uma brincadeira durante nosso planejamento, mas que acabou sendo crucial para marcar a nossa entrada na escola, já que o Equarac foi uma solução que a gente encontrou para ocupar esse espaço do pátio, ali do palco também, que normalmente era usada pelos meninos para jogar bola, e aí a gente mostrou uma maneira diferente de se divertir durante o intervalo. Agora também pode ser ocupado por pessoas que queriam cantar as músicas que gostavam e sem muita pressão de ser uma cantoria bonita, porque o principal objetivo da Equarac mesmo era se divertir durante o intervalo. Não importa se você canta feio, canta bonito, se é engraçado, e muita gente engajou nessa atividade tanto cantando quanto observando. Criou-se ali um ambiente que não foi restritivo para quem é mais do futebol, para quem é mais das atividades rotineiras, mas que essas atividades puderam ocorrer em paralelo. Quando a gente pensa essa ação, antes de tudo, a gente vê como a gente pode inserir um pouco da arte para os meninos. Então, quando a gente está no karaokê, a gente inicia essa iniciativa, a gente começa com uma pequena cena, uma pequena sketch. Você quer escutar a minha linda canção? Conte! De uma forma que os meninos vejam aquilo e se perguntem o que é isso, o que é que está acontecendo na minha escola. Nessa experiência a gente está aprendendo todo dia um pouquinho mais, através das falas dos alunos, através como eles recebem essas experiências. Isso me lembra muito a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, que eu sinto que a gente está mergulhando nisso. Eu queria falar sobre uma ação que a gente fez, que foi a ação do Dia do Estudante, que foi basicamente uma intervenção que a gente queria trazer esse momento de interação, de coletividade. E a gente dividiu esse momento em 3 espaços, que era o espaço das brincadeiras, que aconteceu no pátio, que era uma sequência de brincadeiras, então envolvia muito trabalho em grupo. Também tinha um outro espaço com um lugar instagramável que tinha fantasias. A gente conseguiu pegar algumas fantasias emprestadas aqui na universidade e a gente levou até lá para eles tirarem várias fotos e registrar esse momento do Dia do Estudante. E o outro momento, em outro lugar, foi numa extensão, que é como um palcozinho que tem do pátio, que foi
um mural de estudante em que eles podiam se expressar de várias maneiras. Então tinha tinta, cola, canetinha, e tinha uma frase motivadora lá que era: o que é ser estudante? Nós quisemos trazer essa reflexão para eles se imaginarem na escola, como é ocupar esse lugar, como é ser estudante dentro da escola e além disso também. E é muito interessante porque isso acaba tendo uma pergunta, como se fosse uma pergunta de volta para nós, que é: o que é ser docente? Todas essas ações, elas estão em volta de um objetivo em comum, que é pensar em como a gente, como arte educadores, tem esse espaço na escola e como a gente pode aproveitar ele. Nosso processo de construção não tem sido só como coletivo, mas também individual. A gente está nessa formação como professor, docente, né? Mas está sendo uma construção em conjunto. E isso agrega muito mais valor, porque a gente consegue ver por outros pontos de vista diferentes. E nisso vem surgindo várias perguntas para essa construção. Eu tenho aprendido muito também com a questão de não pensar apenas como que o aluno se sente, mas de também pensar: e eu, mediador? Em qual local eu me encontro? Como é que eu me sinto também? Porque eu sinto que todos nós estamos em um grande laboratório, em um processo alquímico. Todos somos corpos, elementos que interagem e vão criando diferentes processos, né? Diferentes questões que atravessam na subjetividade, na coletividade, e com isso eu tenho aprendido muito. Hoje eu também percebo que há muitos desafios nesse campo da educação, mas assim como coletivo, a gente pensa junto. Então os desafios, eles acabam se tornando mínimos, fazendo com que a gente, mesmo com um friozinho na barriga, porque sempre vai ter, a gente haja do mesmo jeito, porque é assim que é a educação. Há desafios, mas também há realizações e sonhos. Estar na escola é uma grande dádiva, porque com o tempo a gente vai percebendo que realmente a gente tem uma importância e a gente vai entendendo qual a importância do docente estar naquele local. Então tem sido muito proveitoso e eu espero que a gente consiga desfrutar muito dessa relação. Tá na escola pública e tá vendo, né, os desafios que são e ao mesmo tempo superando eles, e os alunos, né, vêm também sendo um espaço de encantamento, né, e descoberta. A gente está dando essa liberdade dos alunos se expressarem, essa liberdade de eles serem o que eles são dentro da escola, mas também um pouco do que eles pensam sobre arte, entendem sobre arte, a gente fazer esse fluxo de conhecimentos, de não vir só da gente, mas também do que eles têm a trazer. É a oportunidade rara de estar numa escola com o seu coletivo, com outros artistas, e poder pensar em como a gente quebrar essa rotina dos alunos, como se propor a se experimentar como artista, como docente, e como esses dois lados podem trabalhar tão bem na escola e criar um ambiente mais receptivo para os alunos e criar um ambiente de comunicação entre os professores e os alunos. Tudo isso eu sinto que é vida, eu sinto que é o que eles são. E ter esse espaço para eles serem adolescentes, crianças, é um pouco do que a gente quer, é um pouco do que a gente pretende. Além de aprender com eles, mas também a gente se construir como ser humano.